Essa edição da UFRJ em Revista é apresentada daqui, do Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ, onde nos dias 20, 21 e 22 de outubro aconteceu o ciclo de debates 20 anos da Constituição Brasileira, a luta pelos direitos sociais. Acompanhe a solenidade onde o reitor da UFRJ, Aloísio Teixeira, recebeu o título de sócio honorário da Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, e onde a vice-reitora, a professora Silvia Vargas, recebeu o título de médico do ano. A nossa equipe acompanhou também o seminário Endividamento e Cidadania, promovido pela Ouvidoria da UFRJ no dia 17 de outubro. Saiba ainda quais foram os destaques da última sessão do Consune. Veja agora na UFRJ em Revista. No ano em que se comemora os 200 anos de criação do ensino médico no país, a Sociedade de Cirurgia e Medicina do Rio de Janeiro promoveu no dia 18 de outubro, Dia do Médico, uma solenidade para marcar esta importante data. O evento também homenageou a vice-reitora da UFRJ. A professora Silvia Vargas foi a primeira mulher a receber o título de médico do ano pela Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro. Por estar sempre próxima dos alunos, a Silvia foi a homenagem especial de 10 turmas da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Foi paraninfa de 8, foi patrona de 4. E mais do que isso, teve o nome dado a 2 turmas da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Nenhum de nós aqui, garanto, nem Vossa Excelência, o magnífico reitor da Bahia, nem Vossa Excelência, o magnífico reitor do Rio de Janeiro, nenhum aqui teve esse título, esse reconhecimento que os seus alunos lhe deram. Senhoras e senhores, para mim, falar em medicina inclui necessariamente em falar de ensino médico e vice-versa. A cultura científica é absolutamente imprescindível, pois qualifica o médico, mas ela não basta. O médico precisa estar consciente das limitações de sua arte e dos conhecimentos que adquire, sempre em busca do equilíbrio entre o que a biologia ensina, a psicologia recomenda e o ambiente social em que trabalha e impõe como imperativo humano. O médico combate muito mais do que apenas a doença. Ele é o alívio de angústia, medos e tensões. E compreender, muitas vezes, é a única forma de curar, e o remédio é apenas mero pretexto de cura. A faculdade não prega a perfeição, essa utopia do homem que conflita com a natureza falível do próprio homem. Num país com fortes contradições econômicas e sociais, onde a estabilidade de poucos é o contraponto da miséria da maioria, o dever das escolas médicas tem de ser a preparação técnica, educacional e psicológica, além de, num plano de absoluto realce, a contribuição humana capaz de tentar reduzir as desigualdades, substituindo o exclusivismo do indivíduo pela participação espontânea em projetos coletivos capaz de aliviar o sofrimento e de encorajar a esperança. Se me perguntarem qual a sensação de me tornar a primeira mulher a obter essa honraria, eu me permitirei a repetir o que disse na minha primeira posse como vice-reitora. Na realidade, somente coincidiu que coubesse a mim a vez. Afortunada e circunstancial herdeira que sou, de excepcionais mulheres que participaram do nosso patrimônio médico, científico e cultural, às quais, humildemente, presto minha homenagem de reconhecimento e envio o aplauso de minha gratidão. Muito obrigada. Aloísio Teixeira, reitor da UFRJ, e Naumar Monteiro de Almeida Filho, reitor da Universidade Federal da Bahia, e os diretores das 2 faculdades de medicina das respectivas universidades, Antônio Ledo e José Tavares Neto, receberam, na ocasião, títulos de sócios honorários da Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro. Intelectuais, políticos e jornalistas discutiram os direitos sociais após 20 anos de vigência da Constituição Brasileira. O fórum dessas discussões foi o evento 20 anos da Constituição Cidadã, a luta pelos direitos sociais, conquistas e novos desafios, uma parceria entre a Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Universidade Estadual de Campinas. Na UFRJ, o evento aconteceu entre os dias 20 e 22 de outubro, no Salão Pedro Calmon, no Fórum de Ciência e Cultura, no campus da Praia Vermelha. Mais do que uma discussão,
os participantes do encontro fizeram uma reflexão sobre os avanços, as conquistas e as contradições da Carta Magna. Trata-se de uma oportunidade de conscientizar os segmentos que lutam pela justiça social sobre a urgência de se construir uma trincheira pela defesa dos direitos que ainda restaram na Carta de 88. Esse é o objetivo central desse seminário, né? Aqui não se trata de um seminário saudosista, né? Não são um bando de dinossauros revivendo o que aconteceu há 20 anos atrás. Esse é um seminário de uma atualidade ímpar. Nós estamos tratando de um objeto ainda vivo. É um objeto vivo, mas cambaleante, que nos últimos 20 anos passou por um calvário de mutilações e sobrevive mutilado e transfigurado e ameaçado de morte. A Constituição, na verdade, não tem nenhuma razão para estar celebrando. Primeiro porque as bandeiras da Constituição foram sempre, pouco depois dela promulgada, bandeiras rotas. Quais eram as bandeiras principais? Direitos sociais, que estão sempre ameaçados. A maior parte das reformas perpetradas ao longo destes anos foi sobre a Seguridade Social. Não é? Terei o desprazer de estar viva, provavelmente, quando for a última, sei que vai ser a última, que foi encaminhada ao Congresso por um governo que é meu, que eu protejo, estimo, na reforma tributária. Do meu ponto de vista, a espinha dorsal do que foi aprovado em 1988 permanece. O que foi essa espinha dorsal? O que era a Constituição de 1988 para aqueles que a elaboraram, aprovaram e para aqueles que lutaram por essa Constituição? Ela era um instrumento para a construção de um Estado republicano, democrático, nacional, popular, descentralizado, capaz de promover a justiça social, um Estado pacífico e integrado nas lutas do seu continente. Nos 3 dias, questões específicas foram abordadas, como o déficit da Previdência, lutar contra o senso comum, contra a burrice, contra o preconceito, contra a ignorância, mas essencialmente também contra a economia vulgar, que pretende aprisionar a Seguridade Social numa visão absolutamente rastaquera do déficit público. O Sistema Único de Assistência Social. A assistência social tem o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. Este é o sistema que está em implantação, que ele supõe a habilitação de todos os municípios brasileiros, tem níveis de habilitação, a partir do conjunto de serviços que ele oferta à população de uma cidade. Os 20 anos do Sistema Único de Saúde. O SUS emergiu da Constituição de 88 como a área da saúde, como a que foi a mais includente, a mais universal, com a proposta a mais bem articulada, e 20 anos é muito tempo, mas é pouco tempo para o tamanho da transformação proposta pelo SUS. A política de emprego e a qualificação de mão de obra. Você tem, com a Constituição de 88, a possibilidade de criar um programa vigoroso de seguro-desemprego, e a legislação permitiu mais do que isso, que se organizasse um programa de políticas públicas de emprego, onde, além da assistência financeira ao trabalhador, tivesse também políticas ativas, como formação profissional e também a intermediação da mão de obra. Essa é a questão central. Essas políticas não foram suficientemente desenvolvidas e, mais do que isso, elas não estão articuladas entre si. O papel da universidade no debate da Seguridade Social. A gente tem que introduzir esse tema, né, nos nossos cursos, nos nossos debates, um tema da proteção social, que, aliás, não está circunscrito nem à assistência social, nem à escola de serviço social. Ele devia estar circunscrito às ciências sociais, ele devia se ampliar para a área da saúde, né? E o balanço final do seminário. Além de comemorar e rememorar, né, esse seminário visou e acho que alcançou esse objetivo de discutir
discutir formas de tornar concretas, né, de tornar viáveis, né, de tornar substantivas, essas premissas constitucionais que nós aqui mencionamos como conquistas, como avanço. Né? Muitas delas ainda não se tornaram inteiramente concretas, mas há desafios muito grandes que eu acho que esse seminário também levantou, que é o fato que nesses 20 anos o mundo mudou, né, e continua a mudar. Então trata-se de torná-las concretas, mas também torná-las adequadas e capazes de dar conta às mudanças ocorridas. Endividamento e cidadania foi o tema do seminário promovido pela Ouvidoria Geral da UFRJ no último dia 17, no Centro Cultural Horácio Macedo, o Roxinho. Além de especialistas da UFRJ, estiveram presentes também professores, magistrados e representantes de classe de diversas partes do país. Eu costumo dizer que a ouvidoria ela pode ser considerada como um remédio constitucional para o tratamento da patologia social, qual seja a apatia social, a descrença da sociedade diante da prestação de qualidade eficiente do serviço público. Por quê? Porque ela viabiliza o encontro do cidadão, né, do administrado e do gestor. A crise econômica internacional também foi pauta de discussão do evento. Para a professora Cláudia Lima Marques, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, as universidades públicas podem apontar saídas para minimizar os efeitos da crise. O tema do superendividamento é um tema de muito futuro, é um tema de muita atualidade. Infelizmente, grande parte da população do país inteiro está superendividada. Isso é muito importante a Universidade Federal do Rio de Janeiro, através da sua ouvidoria, se interessar por esse tema, sobre as possibilidades e o papel que as universidades têm no futuro para prevenir o superendividamento, para divulgar o tema e, quem sabe, a nossa ideia é propor uma legislação que complemente o Código de Defesa do Consumidor nos contratos de crédito ao consumidor e, com isso, possa tratar uma espécie de falência do consumidor, pessoa física, né? Existe a falência do comerciante, pessoa jurídica, mas o Brasil ainda não enfrentou esse tema. Nós já temos um Código de Defesa do Consumidor com 18 anos e agora o próximo passo é justamente pensar na reinclusão dessas pessoas da sociedade de consumo. As dívidas contraídas pelos servidores públicos através do crédito consignado foi outro assunto abordado. A juíza Clarissa Costa Lima deu dicas de como evitar o endividamento. A dica principal, que parece muito simples, é não gastar mais do que ganha. Isso é o básico, né? E que às vezes as pessoas podem esquecer. E sempre ter uma reserva, porque ninguém está livre de um desemprego ou de algum tipo de redução de renda ou separação. No momento de fazer as compras, de fazer o financiamento, procurar se informar, exigir que o fornecedor cumpra a sua obrigação de fornecer previamente o contrato, de passar todos os dados desses contratos, né? E refletir com a família mesmo, será que eu necessito desse empréstimo, como é que isso vai funcionar naquele orçamento doméstico. Durante o Consune do dia 23 de outubro, o pró-reitor de pessoal, Luiz Afonso, avaliou o encontro em Brasília para o descongelamento das ações judiciais que garantem reajustes nos salários dos servidores da universidade. Eu queria dizer a vocês que foi a pior reunião que eu já assisti na minha vida. Nunca eu estive presente numa reunião daquele tipo. Claro que não foi pelos representantes do MEC, nem pelo Henrique Paim, nem pela CESU, muito menos pelo reitor Gambini. Claro que também me incluo nessa relação, mas os dois representantes do MPOG me fizeram lembrar aquela época, não é, que nós todos gostaríamos de esquecer, mas que fez parte da nossa história, da época do Bresser Pereira. Não só não se incomodaram nem um pouco com a relação do congelamento, como avisaram de forma clara, claríssima, que vão cortar os 26 de todos aqueles que não estão na ação original. Primeiro, tentaram dizer que isso caberia ao reitor, que todos aqueles que tiveram os 26, ou que têm os 26 por extensão, em que o reitor deveria fazer o corte. A professora Luísa, naquele momento, disse que não faria
corte algum que deixaria isso a encargo do MPOG. Eles é que teriam que assumir o corte, que era isso que eles achavam que devia fazer. Como se não bastasse, eles confundem totalmente a questão dos 28, quando eles colocam que o sindicato não poderia, como sindicato, na verdade, defender o interesse de todos. Eles esquecem, isso foi dito ali de forma clara para eles, que os nossos 28 é uma decisão já transitada em julgado e que se discute com relação ao sindicato diz respeito aos atrasados dos 28 e não o que nós recebemos atualmente. E, por último, não sei se nós passamos isso para o Sintoferj, mas acho que já, tinham dúvidas também quanto à própria legalização do Sintoferj como Sintoferj, como sindicato. Quer dizer, para vocês terem uma ideia, até isso foi dito nessa reunião. Num determinado momento, a professora Luísa Teixeira interrompeu a fala deles, levantou-se e nós três fomos embora. O comportamento intransigente dos membros do Ministério do Planejamento foi criticado pelos conselheiros, que aprovaram moção de repúdio contra o fato. Considerando que a forma desrespeitosa como foi tratada a UFRJ, uma das mais importantes universidades públicas brasileiras, representada pelo seu dirigente máximo, o magnífico reitor, professor Aloysio Teixeira, atinge institucionalmente todo o corpo social desta universidade, ou seja, servidores docentes, servidores técnico-administrativos em educação e o corpo discente. Considerando que o desrespeito às decisões judiciais relativas à folha de pagamento da UFRJ, promovido pela Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, vem trazendo prejuízos irreparáveis aos servidores desta universidade e dificuldades administrativas à administração superior da UFRJ, o Conselho Universitário da UFRJ manifesta o seu repúdio à atitude desrespeitosa ao corpo social da UFRJ, promovido pelo Ministério do Planejamento, através da Secretaria de Recursos Humanos, exigindo respeito aos princípios da autonomia universitária estabelecidos na Carta Magna e o devido cumprimento das decisões judiciais, princípio constitucional dos direitos da cidadania, afastando definitivamente os artifícios administrativos implementados por aquela secretaria que buscam apenas confundir, postergar e esquivar os responsáveis daquele ministério à aplicação da decisão judicial, das decisões judiciais que beneficiam os servidores da UFRJ. Em votação, os que desejarem aprovar, por favor, levantem o braço. Aprovado. A alocação de 206 vagas docentes do Programa de Reestruturação e Expansão foi palco de intensos debates. A decisão final sobre o tema acontecerá na próxima sessão do Consune.